Jesus. Amém. Aleluia. Amigos, cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Sem perda de tempo, vamos abrir nossas Bíblias. Tema: Livro de Juízes. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Juízes, capítulo 4, versículo 9. Eis, diz assim: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho em que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Cícera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Mas eu gostaria que a igreja repetisse comigo essa parte B, só que fala que Débora se levantou. É onde está o tema nessa noite. Que diz, gostaria que a igreja dissesse comigo, vamos lá. E Débora se levantou. Agora eu gostaria que você, em alto e bom som, eu gostaria que você lesse comigo o lema. Eu achei muito interessante esse lema, muito importante, muito inspirado. O lema que diz assim: mulheres unidas na batalha, armadas e prontas para vencer. Amém? A igreja poder sentar em nome de Jesus. Estou feliz com o Senhor por estar aqui nesse lugar, né? Por estar ministrando a palavra de Deus aqui neste lugar. Para mim é uma honra muito grande. Conheço o Parque dos Feiras desde que eu era criancinha. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grata a Deus por ver algumas pessoas conhecidas. Está ali com a Margarida. Essa irmã é minha mãezinha na fé, me conhece, me acompanhou, né, desde o começo, quando eu aceitei Jesus, a minha mocidade, ela muito me aconselhou. E eu louvo a Deus, irmãos, que a minha juventude foi perto dessas irmãzinhas, essas irmãs que têm o cabelo branco, mas que têm experiência para passar para nós. Eu estava até falando com meu esposo esses dias. Antigamente, o grupo de juventude tinha conselheira. Hoje em dia a gente já não vê mais isso, né? Mudou tanto modismo. Mas aí a gente tinha a nossa conselheira. E eu me lembro que eu sempre estava ali junto com a irmã Margarida pedindo conselho. Sempre estava, e isso é bíblico. Paulo ele fala, né? O título fala sobre isso. Que as mulheres idosas, ela tem que aconselhar as mulheres mais novas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou grata ao Senhor por estar aqui neste lugar. E observando esse tema. Falar de Débora. Eu falei com a irmã que está pregando sobre Débora hoje. Aí ela falou assim: isso aí você tira de letra. Eu falei: não é assim. Deus ele sempre nos dá uma revelação diferente dentro da mensagem. Eu gosto muito de falar sobre essa mulher. Uma mulher de caráter lindo, que vai nos ensinar muito aqui nessa noite. E que a Bíblia começa dizendo, né, no livro dos Juízes, que Israel ele estava sempre envolvido em coisas que não agradavam ao Senhor, sempre envolvido em idolatria, sempre adorando outros deuses. Deus levantava um libertador, levantava um líder, eles estavam indo muito bem, mas quando esse líder acabava o tempo dele, ele vinha a falecer, Israel começava a fazer novamente o que era errado perante o Senhor. E a Bíblia diz que quando Eude faleceu, acabou o tempo de Eude, e eles começaram novamente a entrar na idolatria, começaram novamente a fazer o que era mal perante o Senhor. E a Bíblia diz que nessa época, Deus entregou Israel na mão dos inimigos. Tinha Jabim, que era o rei de Canaã, e os cananeus eram um povo muito violento, eles oprimiam o povo de Israel. Cícera, que era capitão do exército dos cananeus, eles oprimiam aquele povo com 900 carros de fogo. Eu estava lendo atentamente essa mensagem. Eles oprimiam violentamente. Era uma batalha sangrenta, até a ponto do povo não aguentar e começar a se arrepender. Aí Deus vinha com a sua doce misericórdia e levantava alguém para agir. Mas foram 13 juízes que governou essa nação nessa época. Mas o destaque nessa noite foi que dentro desses 13 juízes, Deus levantou uma mulher, numa época patriarcal, em que a mulher não tinha valor, a mulher ficava em segunda classe. Deus levanta Débora. Débora já era
achei interessante nessa mensagem foi o seguinte, que Débora, você pode até assim, como eu falei, nossa, mas que lugar estranho para essa mulher construir o tribunal dela. Débora poderia ter um tribunal muito bonito, muito belo, com letreiros brilhosos, né? Lá em Jerusalém ela poderia ter um tribunal muito bonito, escrito Tribunal de Débora. Mas aquela mulher, ela julgava Israel, ela agia, ela exercia a função dela debaixo de uma palmeira. Irmãos, era debaixo de uma palmeira. E isso me chamou a atenção. No mundo em que nós estamos vivendo, em que muitos querem buscar o topo da fama, muitos querem o nome dos outdoor, muitos só querem posição elevada, tesouraria ninguém quer porque fica escondido, mas tem que ser uma posição que todo mundo vê. Mas aquela mulher, ela construiu, ela fez ali o tribunal dela debaixo de uma palmeira. A sombra de uma palmeira, aquela mulher exercia a função que Deus dá a ela. Debaixo de uma palmeira. E eu comecei a entender. Foi por isso que o salmista, lá no Salmo de número 92, o verso 12, ele disse assim: o justo florescerá como uma palmeira. Porque a palmeira, você pode cortar uma palmeira, mas você não consegue matar uma palmeira. É a única árvore que tem a raiz fixa no solo, irmãos. Ela se estende tão profundamente a sua raiz a ponto de encontrar água. É a única árvore que floresce no meio do deserto. Você está no deserto nessa noite. O Senhor, Ele fala para você se posicionar como uma palmeira. É se florescer no meio do deserto. E eu entendi que essa palmeira de Débora, em que o povo ainda denominou como o nome dela, a palmeira de Débora, significa proteção. Ela estava debaixo da proteção do Todo-Poderoso. O que adianta eu ter o meu nome em grandes gravadoras, mas se Deus não está comigo? O que adianta eu estar em grandes congressos, mas a presença de Deus já não está mais comigo? Talvez você possa dizer: eu estou há muito tempo no anonimato, mas eu quero te dizer, é que é nesse anonimato, nesse escondidinho, é na última fila que o Senhor te enxerga. Eu me lembro de Saul. Saul estava com a coroa na cabeça, o povo tudo adorando, dizendo: viva o rei. Toda aquela multidão dizendo: viva o rei. Mas Deus não estava de olho naquela multidão. Deus estava de olho lá em Davi, simplesinho, humildezinho, pastoreando as ovelhas do pai, enfrentando o urso, enfrentando o leão. Mas Deus estava de olho nele. Porque, irmãos, eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Deus, Ele examina a minha vida e a tua vida. Mas quando Deus, Ele te examina, Ele não está procurando certificado, Ele não está procurando medalha, Ele não está procurando diploma. Não. O que Deus te examina e te procura nessa noite é um verdadeiro adorador.